TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Então, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. E é sempre uma alegria esse reencontro. Reencontro que nós temos a oportunidade de conversar sobre o Evangelho de Jesus. Eu estava ali sentada a pensar assim: o Evangelho de Jesus, ele é um tratado de amor e, ao mesmo tempo, é um refúgio para as nossas almas. É o companheiro divino que todos nós temos que ter conosco. E, se me dão licença, eu ousaria fazer uma pergunta aqui. E peço para que vocês coloquem a mão no ar, como a gente faz com as crianças na evangelização. Todos aqui possuem o Evangelho, segundo o Espiritismo? É o companheiro de mesa, de cabeceira? Pronto, a grande maioria já o tem. Os que ainda não possuem, fica o convite para adquirir. Porque quando nós abrimos o Evangelho, por ser luz, ele ilumina, né, toda a nossa volta. Isso também a espiritualidade amiga desta casa, o nosso benfeitor Batuíra, nos orientou que quando nós vamos fazer a entrega da sopa no caminho, nós temos por hábito essa disciplina. Quando nós estamos nos aproximando do bairro, nós vamos abrir o Evangelho ao acaso e vamos ler. E eu lembro-me, quando nós íamos fazer a entrega das sopas em Lisboa, né, ali no Cais do Sodré, quando ainda o número de sem-abrigos, nossos irmãos do caminho, eram muito grande, nós tínhamos essa prática também. E como muitas vezes a Michele aqui já referiu, e eu vou ser repetitiva, a entrega da sopa é um isco, porque, na verdade, junto conosco vai uma caravana de espíritos amigos para amparar os irmãos do caminho, os encarnados e os desencarnados. E muitas vezes, em reunião de intercâmbio, aqueles que são amparados, muitas vezes, já em melhores condições, se apresentavam em reunião e dizia que aquela carrinha, quando abria-se, a antiga carrinha, quando se abria atrás, era só luz que emanava da carrinha. Então, isso para vocês perceberem o quão é importante nós termos esse livro. E no Evangelho, não é o tema da noite hoje, estão lá as bem-aventuranças. E diz-nos Humberto Rode, Gandhi, que nós podíamos perder tudo, mas jamais perder este livro precioso, que é o Evangelho de Jesus, que é esse tratado de amor e de luz, porque com ele nós não vamos nos perder no caminho. Caminho que nós estamos a fazer em diversas encarnações, não é? E que nós ficamos à margem do caminho. E nós vamos sendo alunos repetentes. Há de chegar um dia que nós vamos cansar de sermos alunos repetentes. E aí, então, a proposta da noite de hoje é sede perfeitos. E é muito interessante porque este capítulo traz-nos vários pontos, não é? Mas o que eu achei mais interessante é que nós vamos começar. Como começa esse capítulo? Vejam vocês. Nós estamos a falar das características da perfeição. Estamos a tratar do capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, e nos pontos 1 e 2. Tem mais pontos. Como nós não podemos trazer todos,
e não poderíamos mesmo trazer todos, porque nós somos ainda espíritos pequeninos, como crianças espirituais que somos, nós temos que trabalhar pouco a pouco a ideia. A ideia ela tem que se desenvolver, é como uma semente que você vai plantar, vai germinar e ela vai crescendo devagarinho. Então, para nós que somos pequeninos ainda, nós temos que trabalhar pouco a pouco esses ensinamentos que estão no Evangelho de Jesus. E aí, então, nesse ponto, o que ele vai nos falar? No ponto 1, ele começa por nos dizer assim: amai os vossos inimigos. A primeira característica do sede perfeitos. E eu pensei, meu Deus, amai os vossos inimigos. Não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Depois ele fala-nos o que? A seguir. Fazei o bem aos que vos odeiam. Outro desafio muito grande para todos nós. Fazer o bem a quem me odeia. Isso não é fácil. Alto lá. Depois, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Outro desafio muito grande para nós. Mas, como eu disse, nada do que está no Evangelho de Jesus é impossível. Não. São desafios. São, como o próprio capítulo fala, são características da perfeição, e o nosso objetivo, como espíritos encarnados e também desencarnados no planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, nosso objetivo é alcançar a perfeição. E Jesus coloca para nós que nós temos que amar os nossos inimigos, que nós temos que fazer ao bem aos que nos odeiam, que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E aí, então, continuando, Jesus fala o seguinte: uma pergunta. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Aí ele coloca para nós assim: os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele faz uma afirmativa, ele coloca estas perguntas e depois ele faz uma afirmativa. Então, é muito fácil nós amarmos aqueles que nos amam. E também é muito fácil nós saudarmos, abraçarmos os nossos irmãos, aqueles com quem nós nos damos bem. Não é? Mas o grande desafio e a proposta que Jesus nos faz é justamente aquela, e nós vamos voltar o slide para trás, que é amar os nossos inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. E por que estas colocações? Por que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações? Por quê? Porque nós fizemos, ao longo da nossa história, do nosso caminhar, né, ora como encarnados, ora como desencarnados, nós fizemos inimigos. Por causa do quê? Por causa daquelas duas chagas que Emmanuel fala para nós, que é o orgulho e o egoísmo, e que os dois caminham de mãos dadas. Então, por causa disso, nós fizemos inimigos. E óbvio que os inimigos que nós fizemos, eles não conseguem nos amar. Não é? Nós fizemos com que eles tivessem esse sentimento por nós. Nós mesmos fizemos com que eles nos odiassem. E nós temos que orar por quê? Porque eles nos perseguem.
Eles não nos dão tréguas. E aí, essa afirmativa que Jesus faz é: sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. E aí, então, nós pensamos assim: ok, então o nosso objetivo final é alcançar a perfeição. Para isso, eu tenho que colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos propõe. Mas será que eu vou alcançar essa perfeição? Eu vou ser tão perfeita quanto o Pai Criador? E Jesus continua falando para nós. É preciso, portanto, entender em que consiste a perfeição. Aquela em que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Ou seja, nós vamos alcançar a perfeição, mas aquela que está ao nosso alcance, aquela que está suscetível, aquela que mais se aproxima da divindade. E Jesus diz, aí vem outra afirmativa: amar seus inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem. Então, nós somos capazes já de amarmos uns aos outros como Jesus nos ama? Ainda não. Nós estamos a caminho. Nós desejamos, né? Nós desejamos ser amados. E nós também queremos quebrar essas situações que nós criamos ao longo da nossa história, das diversas encarnações que já tivemos. Nós queremos quebrar este elo. Nós não queremos mais ter inimigos. Nós queremos aprender a amar. Nós queremos sentir paz no nosso coração. E nós temos que fazer este trabalho. É um trabalho contínuo. É um trabalho de toda hora. E Jesus ainda continua nos falando. Ele mostra com essas palavras que a essência da perfeição é a caridade no seu mais amplo significado, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes. Então, sem dúvida nenhuma, que a caridade, que o amor, se nós realmente nos esforçarmos para fazer o bem àqueles que ainda não conseguem nos perdoar, e nós estamos aqui a falar de irmãos nossos encarnados e desencarnados. Quando nós começamos a aprender a silenciar, o silêncio na hora da ofensa é uma caridade. Quando nós ouvimos a pessoa dizer qualquer impropério para nós e nós calamos. Nós não revidamos. Nós ouvimos. Silenciamos. E se nós elevarmos o pensamento a Jesus e conseguirmos orar, naquele momento, um pensamento em favor daquela pessoa, então nós estamos conseguindo pôr em prática a caridade. Consequentemente, quando ele diz assim, porque ela traz como consequência a prática de todas as outras virtudes, nós temos que entender que a virtude, a humildade é uma virtude. Então nós estamos a saber ser humildes. Estamos exercitando a humildade. Quando alguém fala qualquer coisa que mexe conosco, que faz com que o nosso coração vibre de outra maneira, mas se nós revertermos isso através do silêncio e através da elevação do pensamento a Jesus, em nosso favor e em favor daquele que está a nos ofender, então nós estamos conseguindo iniciar o exercício da caridade em nosso favor, em favor do nosso irmão. E assim nós também estamos desenvolvendo a humildade. Então, nós vamos agora, com Emmanuel,
não podia ser outro. E ele vai falar para nós sobre o assunto de perfeição nesse livro, Hora Certa. Outra coisa que eu refleti quando estava fazendo essa pesquisa, e vocês vão percebendo isso, cada livro, eu fiquei a pensar, mas por que a capa do livro e Hora Certa? Eu achei interessante, eu comecei a pensar sobre isso e eu disse assim, peraí, e os livros que eu peguei para pesquisar, eu vi que o assunto se encaixava de uma certa forma com a capa do livro e o título. Então eu pensei assim, assunto de perfeição, hora certa, esse é o momento. Toda hora é o momento certo de nós nos modificarmos, de burilar o nosso espírito, os nossos sentimentos. E eu achei isso muito interessante. E aí, então, ele vai falar para nós, Emmanuel, assim, essa afirmativa de Jesus, evidentemente correta, diante da vida, nos impele a reconhecer que o Divino Mestre nos endereça o convite à perfeição, mas não estabelece data certa para o evento sublime. Olha que fantástico. Daí, a capa do livro está escrito, hora certa. Porque cada um de nós tem a hora certa, o momento certo, para nós pararmos e dizer para conosco mesmo, eu não quero mais agir dessa maneira. Eu quero ser diferente. Eu quero melhorar. Eu quero parar de sofrer. Eu quero aliviar o meu fardo. E Jesus mesmo disse, vinde a mim todos vós que se encontram carregados, pois eu vos aliviarei. Então nós estamos cansados de carregar esse fardo pesado. Nós estamos cansados de antagonismos, de discussões, de disputas. Nós queremos uma vida mais simples, mais leve, não é? Então, essa é o nosso momento. Mas Jesus respeita a hora de cada um. Porque o meu momento é diferente do momento de cada um de vocês. É mais ou menos assim, quando nós abraçamos a doutrina dos Espíritos e passamos a vir à casa do Cristo, nós nos empolgamos, nós começamos a frequentar a casa, nós vamos vir às palestras, depois aí a gente vai ingressar no estudo, passado um tempo a gente vem o convite para nós trabalharmos e nos empolgamos. E o que nós queremos? Nós queremos trazer toda a gente conosco. Nós queremos que as outras pessoas que estão ao nosso lado também venham conosco. Mas muitas dizem, não, eu não quero ir. E aí? Aí significa que cada um tem o seu momento certo, o momento do despertar, não é? E continua Emmanuel dizendo assim, necessitamos, no entanto, observar que nós outros, inteligências em evolução, diz Emmanuel, nós outros, ele se coloca nessa condição, como espírito evoluído que ele é. Estamos na Terra na condição de espíritos encarnados ou ainda vinculados ao planeta, na posição de espíritos desencarnados, caminhando entre o nascer e o renascer, a fim de alcançarmos o celeste objetivo, que é sermos perfeitos. E o Espírito Emmanuel, o guia e mentor de Chico Xavier,
já se encontra entre nós, encarnados no planeta. E ele tem como objetivo, sendo o espírito que ele é, de alcançar a perfeição. E todos nós, que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, necessitamos que estes espíritos, numa condição superior à nossa, estejam conosco aqui na Terra. E eles aceitam o compromisso de voltar à vida da matéria, como Jesus assim o fez, para poder nos ajudar. Por quê? O progresso é da lei de Deus. E nós estamos todos aqui, tudo na natureza progride, em todos os reinos. E nós estamos aqui também para progredir. Mas sozinhos, de todo, nós não conseguimos. Então precisamos destes espíritos que voltam à vida da matéria para impulsionar a humanidade para a evolução. Continuando, ele fala assim: matriculados no orbe terrestre, através dos séculos, nele dispomos da escola precisa ao nosso burilamento. Então, o orbe terrestre, o planeta Terra, é a nossa escola. E essa escola pertence a quem? Aos espíritos repetentes. E nós estamos aqui e temos um mestre, que é Jesus, e precisamos dos professores também, destes espíritos já em condição de evolução superior à nossa, para que a gente possa aprender. Emmanuel continua falando-nos que, para isso, a divina providência, mobilizando vários canais de manifestação, nos oferece o material de que carecemos para edificarmos a construção de nós mesmos no encalço das finalidades supremas. Então, nós não estamos abandonados. Nós temos as condições que o Pai e que Jesus nos oferece, esse material divino, para que nós possamos construir em nós o reino de Deus, para que nós alcancemos essa finalidade suprema de sermos perfeitos. É assim que o fracasso nos sugere recapitulação e recomeço. E aí então ele vai começar a citar, porque Emmanuel trabalha assim, ele vai falando, né? E depois no final ele arremata, né? Aí ele fala para nós assim: o sofrimento nos incita ao exercício da paciência. A seguir, diz-nos, a enfermidade no corpo nos induz à disciplina. E nós vemos no Evangelho, que temos lá um capítulo, que fala sobre cuidar do corpo e do espírito. Porque um depende do outro. E quando nós não cuidamos bem de um, o outro sofre. E quando nos portamos mal, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral, o nosso corpo sofre. E falamos também, o tumulto nos compele à serenidade. A injúria e outras modalidades da ofensa nos inclinam à tolerância e ao perdão. A ignorância nos pede o apoio do esclarecimento. As expressões de ódio com escalas pela cólera e pelo ressentimento nos conduzem ao amor que o próprio Cristo nos legou. Então, Emmanuel ainda continua. A inveja
é um desafio à nossa capacidade de autossuperação. A violência nos revela o imperativo da compaixão, com as providências justas para que se lhe extinguam as demonstrações de crueldade. E nós verificamos, até esse ponto em que Emmanuel nos fala, que é justamente tudo isso que ele cita aqui para nós, é o que nós vemos no nosso planeta hoje. Daí essa turbulência, né? E a gente pensa assim, meu Deus, fazendo a pesquisa, eu pensei assim, nossa, sem dúvida nenhuma, Jesus, que o trabalho que o Senhor tem para com esse planeta não é pouco. E nós somos um planeta pequenino do sistema solar. E essa humanidade, que é o rebanho de Jesus, que ele conduz, também não é assim tão grande. E se nós formos contar que a pandemia, no processo da pandemia, quantos espíritos desencarnaram? Quantos? Foi feita uma grande limpeza nesse planeta. Espíritos rebeldes, espíritos que se comprazem no mal, espíritos que não, em hipótese alguma, queriam abdicar dos seus sentimentos infelizes. Foram retirados do planeta Terra e foram para o orbe da Lua, para ali ficar durante um tempo e, obviamente, depois, como o próprio Evangelho nos ensina, que há muitas moradas na casa do Pai. E continuamos nós aqui. E mesmo assim, nós verificamos, nesse momento, que ainda continua essa turbulência. Ou seja, esses sentimentos infelizes que ainda a humanidade carrega, e essa violência ainda existe. Mas só o amor para extinguir tudo isso. E se hoje nós aqui nos encontramos, é justamente porque nós desejamos aprender a amar e a perdoar. E cabe a todos nós orar todos os dias. Esse é o nosso momento, um momento muito decisivo nas nossas vidas, na nossa presente encarnação. E com certeza, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, temos essa vontade e esse desejo de acertar o nosso passo, de nos entendermos uns com os outros. Muitas vezes, companheiros, quando no atendimento com aqueles que são trazidos para a reunião de intercâmbio, a espiritualidade amiga, ali no diálogo, ele chega ao ponto de dizer, eu estou cansado. Eu não consigo perdoar. É difícil, mas eu estou cansado. E muitas vezes a espiritualidade diz, agora você vai receber o colo de uma mamãe. Nós vamos tratar de você. Você vai reencarnar. Que é para poder deixar de sentir, de ter aquele sentimento, porque o ódio, ele corrói, para que ele possa, durante um tempo, esquecer. Então, ele reencarna novamente. Ganha o colo de uma mãe amorosa que vai lhe ensinar o caminho de Jesus. Emmanuel diz-nos, a indiferença nos acena ao entusiasmo com que nos cabe encontrar o nosso próprio lugar no campo das boas obras. Nós não podemos ficar indiferentes para as coisas que acontecem no nosso planeta. Não é porque
Nós estamos aqui, em Portugal, e nós tomamos conhecimento de acontecimentos, catástrofes que acontecem em outros países, e que nós temos que ficar indiferentes a esses acontecimentos. Porque o pensamento, ele é vida, ele é matéria, ele é força. E se nós, através do nosso pensamento, ligado ao nosso sentimento e à oração sentida, rogando ao Pai que se compadeça dos nossos irmãos, porque a morada é a mesma, é o planeta. E aquele que está do outro lado é nosso irmão. E se nós nos compadecermos e não sermos indiferentes à dor dele, nós já estamos agindo no bem, na obra de Jesus. Porque ele é o governador do planeta. E ele espera de nós que nos alistamos, que somos todos nós que estamos aqui hoje. Nós nos alistamos na sua vinha. Então, ele espera que a gente colabore nesta obra. E ele continua dizendo, a inércia nos chama às vantagens do trabalho. Então, nós temos que ser úteis. E nós podemos ser úteis tanto quanto estamos aqui na vida da matéria, como quando também nós nos desligamos do nosso corpo enquanto vamos dormir. Nós podemos ser úteis. Quando nós nos propomos a elevar o pensamento em oração, no momento do descanso do corpo físico, nós podemos colaborar com a espiritualidade amiga, se assim o desejarmos. Nós podemos dar algo de nós em favor do nosso próximo. Nós damos aquilo que está ao nosso alcance. Ninguém exige de nós mais do que nós podemos dar. Então, todos nós podemos sair dessa inércia e trabalharmos. E fala-nos também, e a própria malícia leciona discernimento, obrigando-nos a aprender seleção e reflexão. Termos cuidado com aquilo que falamos. Porque a língua é o músculo do nosso corpo mais traiçoeiro. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua. Com aquilo que a gente vai falar. Com aquilo que muitas vezes os outros também nos falam. Então nós temos que ter essa vigilância. Nem sempre, aí Emmanuel fala assim, nem sempre aceitamos com facilidade as lições que nos são enviadas pela sabedoria da vida. Tantas vezes, porém, recusaremos os ensinamentos da escola em que nos encontramos. Quantas voltaremos a faceá-los, agora ou no futuro, amanhã ou depois de amanhã. Então, quer queiramos, quer não, se Deus, nosso Pai, Criador, é perfeito, toda a sua obra é perfeita. Ele nos criou simples e ignorantes, mas deu-nos a inteligência e todas as capacidades para que nós possamos evoluir. Então, quer queiramos, quer não, nós não fugimos a essa lei. Não adianta. Então, se não é agora, é amanhã. Mas não vai nos escapar este processo evolutivo. E, enquanto se nos perdure a repetência, reconhecer-nos-emos na posição de aprendizes, reclamando paz. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos paz, mas não trabalhamos para ter paz. Nós queremos
a saúde, mas não trabalhamos para ter saúde. Nós queremos ser amados, mas nós não queremos aprender a amar. E ele nos fala, sem dúvida, usufruiremos a paz pela qual suspiramos, mas, em princípio, necessitamos observar que a paz alcançará, primeiramente, aqueles que souberem doá-la, em benefício dos outros, sabendo passar sem ela. E muitas vezes, nós, e agora eu lembro de uma lição que a mãe do Chico ensinou para ele, que era: Chico, você precisa encontrar a água da paz. E aí o Chico foi procurar essa tal água da paz, ver se tinha alguma farmácia. Mas não tinha, não. Ele tinha a água da paz em casa. Qual é a água da paz? É quando alguém chega irado, né? Essa é a palavra certa. Ou porque o chefe falou coisas que não devia. E aí é chefe, né? A gente não pode perder o emprego. E aí a gente engole aquilo seco. E aí a gente vem para casa conduzindo, vem no comboio, vem lá, de como for, a gente está indo para casa. Aí a gente fica pensando no assunto, o assunto não sai da nossa cabeça. Aí quando a gente chega em casa, a esposa, ou o marido, companheiro, companheira, o filho, a filha, fez algo de bom para nós. Mas a gente nem sequer dá conta disso. E aí a pessoa fala com a gente e a gente já dá uma resposta azeda. É uma consequência. Por quê? Porque a gente não consegue encontrar água da paz. E como que a gente encontra essa água? Nós não trazemos água para fluidificar? A gente não põe as garrafinhas lá? Então a gente pega a garrafa, leva conosco. Aí a gente põe a água na boca e fica segurando. Não fala, não engole. Fica com ela o tempo que for necessário, para você não dizer, não retrucar. Então essa é a água da paz que Maria João de Deus ensinou para o Chico. Então a nossa água fluidificada, a gente vai bebendo devagarinho. E naquele momento difícil, a gente põe na boca e não engole. E aí a gente começa a pensar na espiritualidade amiga, que veio aqui ter conosco, que veio trazer, né, do mundo maior, com maior amor, carinho, os fluidos para pôr na nossa água. E aí então a gente, né, usa a água também para que seja a água da paz. E aí nós vamos transmitir ao outro essa paz que nós desejamos, a partir do momento em que nós não vamos ofender ninguém e não vamos revidar. Porque não vale a pena. Porque nós não queremos mais fazer inimigos. Nós queremos, sim, sermos amigos, companheiros. Emmanuel, então, agora passando ainda, voltando para o Evangelho, porque nós também, e é preciso que fique bem assente para nós, que amai os vossos inimigos é mais ou menos assim, né? Esse quadrinho. O lobo vai comer a ovelha, vai atacar a ovelha e ela oferece uma flor para ele, ó, amigo. Hoje não me ataque. E é mais ou menos assim, né? Quando alguém quer nos atacar, a gente tem que ter uma ação diferente. Temos que ter uma atitude diferente. Às vezes a pessoa vem e você dá a volta por cima. Olha, você não quer ir ali tomar um cafezinho? Ou vou te pagar o café. Olha, melhor ainda, vou te oferecer o café com brigadeiro. Oxa, já adoçou. Fechou. A pessoa já não vai ter coragem. Se ela vinha com aquela intenção de dizer alguma coisa, já quebrou aí. Então são pequeninas coisas, tão sutis, e que faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? Então, é por isso que aqui na casa a gente tem o cantinho do bolo, viu, gente?
Então, todos convidados, para quem gosta de fazer bolo, pode dar um nome e trazer um bolinho para a gente vender ali. Porque aí nós estamos fazendo duas coisas. Nós estamos adoçando, a gente não sabe, né? Quem chega aqui na casa, às vezes pode chegar assim meio aborrecido, já come um bolinho na entrada, já adoça a alma, o coração. E depois, nós estamos fazendo o bem. Porque aquele dinheirinho que vai, aquela moedinha que vai para ali, vai ajudar as famílias assistidas, as mamães que estão à espera dos bebês lá no bairro para fazer o enxoval, enfim, tudo isso. São pequeninas coisas. E nós então agora vamos passar para outro livro, porque nós precisamos aprender a amar os inimigos. E nós vamos continuar com Emmanuel. E olha só, a capa deste livro e o título, Mais Perto. Amando os inimigos, mais perto. Porque a providência divina é tão perfeita que ela coloca aquele a quem nós ferimos e ofendemos dentro do nosso lar. Na condição de filho, de filha, de marido, de irmão. É ali, dentro do nosso lar. Então, amando os inimigos, mais perto. E Emmanuel fala assim, sem liberdade é impossível avançar nas trilhas da evolução. Mas fora do entendimento que nasce do amor, ninguém se emancipa nos caminhos da própria alma. Então, nós recebemos aquele a quem nós ferimos, que magoamos, que maltratamos, dentro do nosso lar, perto de nós, caminhando conosco. E aí, nós vamos trabalhando esse sentimento e, pouco a pouco, nós vamos nos desvencilhando daqueles sentimentos infelizes que nós cultivamos no outro e que dói tanto nele, tanto, tanto. E aí vai se transformar do inimigo fazermos um amigo. Emmanuel fala-nos, seja onde seja e seja com quem for, deixa que a simpatia e a compreensão se te irradiem do ser. Simpatia, sorriso, alegria, compreensão. Em qualquer parte onde palpite a vida, eis que a vida, para crescer e aperfeiçoar-se, roga o alimento do amor, tanto quanto pede a presença da luz. Quando nós nos dirigimos à natureza, nós sentimos a presença de Deus, o seu amor por nós. Porque nos encanta olharmos o mar, olharmos o sol, a luz do sol quando reflete no mar. Nos encanta quando nós caminhamos pela areia, sentindo a areia nos pés. Sentimos o amor divino, o amor do Pai por nós. Quando nós olhamos uma flor, o jardim que nós temos aqui. Quando nós olhamos por uma rosa, quando outra planta, nós sentimos o amor do Pai por nós. De muitos recebes o apoio da bondade, e outros muitos aguardam de ti semelhante auxílio. Da faixa dos benfeitores, recolhes a bênção para transmiti-la na direção dos que te não aceitam ou desajudam. Porque quando nós adentramos a câmara do passe, não nos passa pela cabeça o que a espiritualidade maior está a fazer por nós. É tudo muito simples, a gente não se dá conta, e é em pouquíssimo tempo. Mas eles sabem, na medida certa, aquilo que nós
que nós estamos a receber deles e aquilo que nós levamos conosco para dentro do nosso lar, ajudando-nos nas nossas dificuldades mais íntimas, aquelas que Jesus conhece bem de perto. E aí, Emmanuel fala, nessa diretriz, os adversários, quaisquer que eles sejam, nunca te prenderão a desespero ou ressentimento. Nessas diretrizes do amor, da compreensão, da boa vontade, de quebrar esses elos difíceis do ontem. E não nos deixemos enganar que neste momento em que aqui nós nos encontramos, os nossos desafetos do ontem e que ainda se encontram desencarnados, não estejam aqui conosco. E o que nós queremos? Tocar-lhes no coração. Porque nós queremos que eles sintam o nosso coração. Nós queremos que eles saibam que ontem nós revidamos o amor de Jesus. Não queríamos, mas hoje não. Nós queremos. E então, que eles sintam esse sentimento, para que eles possam ir pouco a pouco, também sendo amparados pela espiritualidade maior. E para que eles, num futuro bem próximo, consigam receber o colo de uma mamãe. E aí Emmanuel fala, entretanto, pensa acima de tudo na condição infeliz em que se colocam e compadece-te em silêncio daqueles desafetos, daqueles que ainda têm dificuldade para conosco. Entregamo-nos à mágoa diante dos que perseguem e caluniam. É o mesmo que nos ajustarmos voluntariamente à onda de perturbação a que se encandeiam. Guardar mágoa faz mal, perturba, desequilibra e tira-nos a saúde do corpo e do espírito. E nós não queremos mais estar doentes. Se a doença e a dor existem no planeta, é justamente devido a estes sentimentos infelizes que nós carregamos há milênios. E nós estamos cansados disso. Sob o granizo da ignorância ou da incompreensão, segue trabalhando a servir sempre. Faze isso e sempre que te pretendam agrilhoar ao desequilíbrio, a compaixão te libertará. Então nós vamos seguindo trabalhando, não vamos olhar para trás, vamos nos focar em Jesus, na espiritualidade maior, vamos ser úteis, vamos arregaçar as mangas, vamos servir e vamos, pouco a pouco, através da compaixão, através do amor e do perdão, vamos nos libertando. E depois, fala-nos o quê? Fazei o bem ao que vos odeiam. E nós somos escravos da hora, mas vamos terminar para concluir a ideia. Anotações do bem. Olha só, endereços de paz. Porque todo o bem que nós fazemos, nós nos sentimos em paz. E é esse o caminho. Não importa quanto você disponha para agir e servir a benefício de outrem. Vale o que fizer e como fizer daquilo que o Senhor já confiou a você. Dizem os sábios que Deus dá o frio conforme o cobertor, para que o homem saiba dar o cobertor conforme o frio. E nós aqui nesta casa, já muitas vezes fizemos a campanha do cobertor.
e nós íamos levar aos nossos irmãos do caminho na rua. E tivemos o privilégio, e eu falo por mim, de poder cobrir um jovem na rua. Ele nem se deu conta. E ele, quem recebeu mais? Foi ele? Não, fui eu. Porque naquele momento, o que passou pela minha cabeça foi assim: onde estará a mãe desse jovem? O que será que nessa noite ela está a pensar? Estávamos próximos do Natal. E aí a gente pensa assim: será que um dia eu já não tive nessa condição? Ou será que alguém que me é muito querido também não teve nessa condição? E será que aquele a quem eu pus o cobertor em cima não terá sido alguém no meu passado, lá atrás? E eu tive essa oportunidade? Quem sabe? Por onde você passe, e do tamanho que possa, deixe um rastro de alegria. Você voltará mais tarde para colher a bênção de luz. A terra, a fim de produzir com segurança e eficiência, pede cultivo. Acreditará você, porventura, que os valores da vida espiritual surjam sem trato? Não, tudo temos que cultivar. E para ficar bem assente para nós, essa ação do bem, no livro Pronto Socorro, porque fazer o bem é também socorrer. Pensa no bem e auxilia sempre. O pessimismo alheio talvez interfira, tentando furtar-te a confiança. Sim, é possível que a tua dádiva não seja utilizada tão nobremente quanto seja de desejar. De outras vezes, o teu gesto espontâneo de cooperação e bondade provavelmente não tenha sido interpretado na altura que lhe imprimiste. Entretanto, auxiliando aos outros perante as leis de Deus, ninguém conseguirá alterar o benefício que fizeste a ti mesmo. E para fechar, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Orai pelos que vos perseguem, trilha de luz, porque quando nós oramos, nós, ligado ao Pai e a Jesus, nosso coração, ligado a Ele, a luz do Cristo irradia sobre nós e vai ao encontro daqueles que necessitam. Compadecei-vos de quantos se consagram a instilar a peçonha da crueldade nos corações alheios, porque toda perseguição nasce da alma desventurada que a invigilância entenebreceu. Monstro invisível, senhoreando ideias e sentimentos, é qual fera solta, transpirando veneno a partir das próprias vítimas que transforma em carrascos. Quase sempre surge naqueles que vasculejam o lixo da maledicência, buscando o lodo da calúnia para as telas do crime, quando não se levanta do charco ignominioso da inveja para depredar ou ferir. De qualquer modo, gera alienação e infortúnio naqueles que lhes albergam as sugestões, escurecendo-lhes o raciocínio, para arrebatá-los com segurança ao cárcere da agonia moral no inferno do desespero. Ventania de lama espalha correntes miasmáticas com o seu hálito de morte, agregando elementos de corrosão em todos os que lhe ofertam guarida. É por isso que ante os nossos perseguidores é preciso acender a flama da caridade, a fim de que nos não desvairem os pensamentos espancados de chofre. Olhos e ouvidos empenhados à sombra dessa espécie são rendição
ao desânimo e à delinquência, à deserção e à enfermidade. Eis porque Jesus, em seu amor e sabedoria, não nos inclinou a lutar contra semelhante fantasma, induzindo-nos à bênção da compaixão, qual se fôssemos defrontados pela peste contagiante. Assim, pois, perseguidos no mundo, mantenhamo-nos constantes no trabalho do bem a realizar, e ao invés do gladio, da reação ou do choro inútil da queixa, aprendamos cada dia, entre o perdão e o silêncio, a orar e esperar. Meus queridos companheiros, é sempre uma alegria e uma gratidão profunda quando nós temos a oportunidade de nos debruçarmos sobre o Evangelho de Jesus. Não há outro roteiro na nossa vida, não há outro caminho a seguir. Que nós possamos juntos continuar no caminho dele e poder fazer e dar o melhor que está nos nossos corações. E que Jesus nos abençoe nos nossos propósitos, que perdoe os nossos momentos infelizes de insensatez, de ignorância, e que aqueles a quem ferimos e ofendemos consigam nos perdoar, e que um dia possam estar ao nosso lado, para que nós podemos nos entendermos juntamente com o Cristo de Deus. Muito obrigado a todos e muita paz. Bem, só acabando com esta a prece, pelos que nos perseguem, muitas das grandes dificuldades que nós temos é derivada a todos aqueles que de alguma maneira nos perseguem. O que nós nos esquecemos muitas vezes é de olhar para eles como irmãos que outrora sofreram às nossas mãos. E nós esquecemos sempre disso. Como falou ali na oração, nós muitas vezes olhamos para eles e pensamos neles como uma peste contagiosa. Quantas e quantas vezes são irmãos nossos que não nos conseguiram perdoar tudo aquilo que nós fizemos. Então, o nosso estudo, o trabalho, é a maneira que nós temos de cortar essa influência espiritual, porque se ela existe é porque nós abrimos brechas e sintonizamos, porque ainda temos coisas menos boas em comum. Então, a maneira que nós temos, e falámos isso no estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho a semana passada, de cortar com essa influência é nada mais, nada menos, através de duas coisas. De resignação perante as provas que nós temos que enfrentar, porque se temos é porque alguma coisa fizemos lá atrás e precisamos de corrigir o erro, e o trabalho no bem. Porque é através do trabalho do bem que nós nos melhoramos e servimos de exemplos para todos aqueles que ainda não nos conseguiram perdoar e fazem de tudo para nos prejudicar. A Nádia falou do Evangelho, de termos o Evangelho em casa. Muitas das instruções que nós tínhamos era ter sempre o Evangelho aberto em casa. E não só aberto, todos os dias virar a página. Porquê? Nós temos esses nossos irmãozinhos que vão acabando por ler, vêm connosco e é permitida a sua entrada para que eles também possam ter acesso a tudo aquilo que nós temos. E muitas vezes eles são socorridos e nós continuamos sem nos melhorar. Quantas e quantas vezes? Depois vai esse e sintonizamos com os outros. Então está tudo nas nossas mãos. Eu acho que isso é a beleza da doutrina espírita. Tudo depende de nós. E no final, a palavra é sempre nossa, a vontade é sempre nossa. E temos que parar de culpar esses irmãos por tudo aquilo de menos bom que nós fazemos. Porque no final, se nós fazemos, é porque nós permitimos que assim seja. Temos o nosso livre-arbítrio. E nem eles, nem os amigos espirituais podem interferir nisso. É uma lei divina. Vamos então para a nossa prece.
Vamos, neste momento, única e exclusivamente agradecer. Agradecer pelas bênçãos que foram recebidas aqui e na sala de passe. Agradecer pelo conhecimento que veio até nós com o estudo da nossa companheira. Agradecer porque há 2000 anos, num gesto puro de amor, Jesus veio até nós para nos exemplificar e nos mostrar o caminho que nós deveríamos percorrer. Então, a nossa profunda gratidão por termos esse roteiro. Porque se quisermos, conseguirmos seguir no caminho certo, sem nos esquecermos que é através do trabalho, através do esforço, através do estudo e do conhecimento, que conseguiremos munir-nos de instrumentos para ultrapassar todos os obstáculos da nossa vida. Nossa profunda gratidão a nosso irmão maior, médico das nossas almas, que nos abençoa e nos protege em todos os momentos da nossa vida. Que Ele possa nos acompanhar até aos nossos lares, envolver os nossos familiares e todos aqueles que em algum momento passarem pelo nosso caminho. Pois só juntos, sem esquecer nenhum, sem ficar nenhum irmão para trás, é que conseguiremos levar este planeta para a próxima fase. Nossa profunda gratidão e que Jesus continue a iluminar os nossos caminhos, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Está encerrada a reunião. Não se esqueçam das vossas águas. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.